Jornalista mal remunerado, jornalista cansado de uma jornada extenuante, né, o que a gente já tem enfrentado hoje aí, já é um reflexo de conteúdo precário para a população. Quem lê os jornais, quem assiste as televisões, estão acostumados com alguns critérios de abordagem das empresas, né? A gente só tende a piorar, né? A gente enxerga essa questão piorando a relação de produção de conteúdo com a sociedade. No dia 11 de novembro de 2017, o Sindijor, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, promoveu um debate sobre o impacto da reforma trabalhista na categoria. O diretor-presidente, Gustavo Vidal, aborda como foi a discussão e sua importância. A gente queria, de um primeiro momento, alertar os jornalistas de o que eles enfrentarão, que mudanças serão mais significativas na vida cotidiana do trabalho a partir de segunda-feira, digamos, né? Os principais pontos que a gente alerta aqui, que a gente vê conforme o nosso mercado de trabalho, é em relação ao freela, né? Que hoje já é um trabalho intermitente, né? Você já trabalha por trabalho desenvolvido, recebe pelo trabalho que desenvolveu, não é relacionado às horas, né? Hoje a reforma trabalhista ela relaciona as horas de trabalho para você receber. E o teletrabalho, né, que alguns jornalistas já praticam, né, a gente já tem isso em jornalistas de assessoria que fazem teletrabalho. O trabalho intermitente, essa nova modalidade criada, ele certamente vai precarizar, porque o trabalhador ele vai ficar à disposição do empregador, mesmo ele tendo carteira de trabalho assinada, mas não vai ser estipulado a quantidade de horas que esse trabalhador vai estar à disposição. Ou seja, ele pode ter um contrato de trabalho firmado com 1, 2 ou 3 empregadores, mas nos períodos em que ele não trabalhar, ele não vai receber. Ou seja, o trabalhador fica à disposição, mas ele não vai receber o salário nesse período, ou seja, e o salário dele ele vai receber por hora. Então imagine um caso do empregado que ele pode ser chamado 10 horas para trabalhar durante um mês, ou 5 horas ele vai receber apenas essas 5 horas. Ou seja, ele não vai ter acesso aos direitos mínimos e básicos como o piso salarial, né, da categoria. O nosso sindicato vai precisar se reinventar, nós precisamos entrar nas questões fora da redação, a gente precisa ser massivo nas assessorias, discutir exatamente que trabalho é feito da assessoria de imprensa, garantir a nossa jornada, que principalmente nas assessorias não é respeitada, né? Porque a jornada continua na CLT, nosso trabalho é 5 horas por dia, com a limitação de 2 horas extras diárias, então a gente pode trabalhar todo dia 7 horas, desde que as 2 horas excedentes sejam pagas. Então nós temos que entrar nessas discussões para garantir com que a nossa convenção, os nossos direitos que ainda foram preservados na CLT, sejam garantidos a todo momento, sem que a gente tenha que misturar reforma com direitos básicos. A gente ainda tem reforço, nós ainda temos o piso salarial e as 5 horas diárias. Nós temos isso ainda e não podemos abrir mão. É importante a gente discutir essa reforma trabalhista porque a gente tem muito ponto ainda não esclarecido na reforma trabalhista. Então a gente precisa saber, a gente precisa entender como sindicato e até como outras entidades o que isso vai impactar no nosso dia a dia. Bom, ali para Maringá, a principal informação que eu vou levar é a reforma trabalhista é ruim. É ruim para o trabalhador, é ruim para a categoria dos jornalistas e da forma que ela foi aplicada, sem as discussões amplas com a comunidade, da forma que o governo impôs para a sociedade, não vai ficar legal. A gente está buscando já informações, o seminário foi uma parte só de ouvir a categoria e levar as informações para a categoria, né, ter a categoria junto com a gente, mas a gente já está tentando antecipar a negociação coletiva, prever passos das empresas com os sindicatos patronais na nossa negociação. Nossa database é só em maio do ano que vem. A gente já quer tratar de alguns pontos não econômicos para discutir pontos que a gente pode mudar ou não na convenção coletiva. Então, e preparar uma grande mobilização junto com os jornalistas para a gente enfrentar esse momento. A gente sabe que as empresas, com a reforma em vigor, vão querer pautar algumas das situações apresentadas pela reforma. Nós temos que estar preparados para discutir isso com eles. O que vai ser entrado, de que forma e como vai ser aplicado principalmente.